Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendereis o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, nos encontramos, família Canção Nova, nesta alegria, nesta comunhão, nesta partilha, para crescermos juntos à luz da fé, aprofundarmos a beleza da nossa fé, conhecermos o depósito da nossa fé, que é o Catecismo da Igreja Católica, e conhecendo-a, podendo também depois apresentar as razões concretas do nosso ser cristão e testemunhar com alegria o Senhor Jesus Cristo. Porque sabendo que a vocação principal da Igreja é dar a conhecer Jesus, a grande alegria do Evangelho, mas se não o conhecermos, nunca o poderíamos testemunhar. E para o conhecermos, sabemos que foi o Senhor Deus quem se deu a conhecer. E por isso hoje entraríamos num tema mais profundo ainda deste catecismo. Até agora vimos que é possível o homem acreditar porque foi criado por Deus e, portanto, Deus dá-lhe também esta capacidade de crer, de acreditar, de confiar. E sabemos também que se pode chegar até Deus pela via da razão, através das criaturas, da beleza da criação. Isso, naturalmente, é uma forma de percebermos, olhando os oceanos, olhando as montanhas, as árvores, as flores, toda a criação, nós podemos perceber claramente que na origem de tudo isso está um ser diferente, um ser que naturalmente não podia ser um ser humano, uma criatura. Portanto, é possível chegar a Deus pela via da razão. Mas a grande revelação de Deus, isto é, o grande conhecimento de Deus, só acontece não pela nossa razão, mas porque Deus se dá a conhecer. E a isso chamamos revelação. Tornar visível, desvelar, digamos assim, essa pessoa divina. E se me permitis, no início do segundo capítulo deste catecismo, que se dá por título Deus ao encontro do homem. Até aqui era naturalmente o homem que pode perceber Deus, mas agora Deus vem ao nosso encontro. E diz-se no número 50 exatamente isso. Pela razão natural, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir das suas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento que o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela-se e dá-se ao homem. E fala-lo revelando o seu mistério, o seu desígnio benevolente, que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então nós aqui encontramos já uma grande certeza. É Deus que toma a iniciativa de se revelar. Não é porque nós exigimos ou porque nós pedimos, não. É o Senhor Deus que depois de criar quer então dar-se a conhecer. E quer-se dar a conhecer de forma livre. Porque Deus quer se dar ao homem. Porque nos ama tanto, cá está, víamos já no outro programa, porque Deus nos ama de verdade, e amar significa sair de si, Deus então quer se dar a conhecer. Não se guarda só para si. Aqui está exatamente, por isso é que São João, na primeira carta, diz: Deus é amor. Porque São João, sendo o apóstolo mais novo e também aquele que vive mais tempo, pôde contemplar
pelas palavras de Jesus, pelos gestos de Jesus e depois por aquilo que ele meditou ao longo dos tempos, que de facto Deus só se pode definir desta forma. Deus é amor. É o amor por excelência. Não há outro, digamos, não podemos perceber o amor se não for a partir sempre de Deus. Então, é por este amor, que é o amor por excelência, que se quer dar a conhecer. E por isso revelar o seu mistério. Isto é, naturalmente nunca compreenderemos totalmente Deus. Não seria possível. Não é? Por uma razão também perceptível. Deus é Deus, nós somos criaturas. E, portanto, não é possível Deus entrar, digamos, uma criatura abarcar Deus na totalidade. Não é possível. Não é? O nosso Yucat, nesta matéria, também nos ajuda a perceber exatamente isso. Não é? Quando se diz que não se pode revelar qualquer semelhança entre Criador e criatura sem que se faça notar entre eles uma dissemelhança ainda maior. Isto é uma definição do quarto concílio de Latrão. Portanto, ao longo dos tempos, houve vários concílios, como a gente sabe. O mais recente foi o Vaticano II, mas tinha havido já, ao longo da história, muitos outros concílios. Uns mais doutrinais, outros mais pastorais. Este quarto de Latrão diz-nos claramente que não se pode revelar qualquer semelhança entre Criador e criatura. Portanto, isto para ficar claro que Deus é Deus, nós somos criaturas e nunca o ser humano pode abarcar Deus. Nunca seria possível isso. Não é? O ser humano pode descobrir-se pela razão que Deus existe, mas não como Deus é realmente. Portanto, são duas coisas distintas. Podemos perceber, compreender que Deus existe, porque há um ser superior a nós, não é? Mas como Ele é, só quando o virmos. E só o poderemos ver quando nos encontrarmos diante dele na eternidade. Portanto, como Deus gosta de ser conhecido, revelou-se. Então, o que é importante? Como nós não o podemos ver, então Deus dá-se a conhecer naquilo que é possível conhecer aqui na Terra. Deus não estava obrigado a revelar-se-nos. Nunca tinha essa obrigação, porque Ele é Deus, nós somos criaturas. Ele fala por amor, tal como o amor no amor humano. Só se pode conhecer algo de uma pessoa amada quando ela nos abre o seu coração. Também só conhecemos os mais íntimos pensamentos de Deus porque Ele, eterno e misterioso, se manifestou a nós por amor. Então é muito importante ter consciência disto. Só podemos conhecer Deus porque Ele se dá a conhecer. Não é? Assim como só podemos conhecer uma pessoa quando ela se dá a conhecer. Não é? E temos sempre que respeitar a sua liberdade. E só quando cada um fala de si mesmo, se deixa transparecer, é que podemos conhecer. Então, ter consciência que Deus se manifestou a nós por amor desde a criação, passando pelos patriarcas e pelos profetas, até à definitiva revelação que é o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, nós temos, e daqui a uns tempos iremos falar da grande revelação que é a Sagrada Escritura, Deus, ao criar, já se dá a conhecer, como Deus Criador. E naturalmente depois vai-se revelando, paulatinamente, através dessas várias gerações, daqueles que Deus põe à frente do seu povo, e naturalmente aqueles que vão formando o povo de Deus, a partir de Abraão, o primeiro crente à face da terra, num único Deus. Então, esta revelação vai acontecendo, tendo o seu ponto máximo em Jesus Cristo. Isto é, quando o próprio Deus se faz um de nós. Reparem esta maravilha, esta beleza. Deus, que é o Todo-Poderoso, que é o Ser Omnipotente, rebaixa-se ao fazer-se um de nós. Deus não tinha necessidade de ser uma criatura, mas quer-se fazer-se um de nós para se aproximar de nós, para estar mais
mais, digamos, mais junto de nós, não apenas como, aliás, até deu origem uma vez a uma heresia aparente, não. Ele quer ser de carne e osso, realmente. Quer passar até por aquela transformação de se tornar no ventre materno durante 9 meses em gestação, quer nascer como nós, frágil, indefeso, a precisar de tantos cuidados, para ser ternura. Todos nós sabemos que das crianças ninguém tem medo. Segundo nos consta, a única pessoa que teve medo de uma criança foi o rei Herodes. Não porque a criança lhe fizesse mal, mas porque ele não queria, estava amarrado ao seu lugar, à sua cadeira. Mas de resto, mais ninguém teve medo de uma criança. Porque a criança é por natureza ternura, é acolhimento. Então Deus aproxima-se de nós dessa beleza tão bonita que é uma criança. Estamos também no tempo do Natal a perceber exatamente isso. O nascimento de Jesus é para nós a certeza maior de que Deus nos ama tanto, tanto, tanto que se faz um de nós. Assemelha-se em tudo a nós, exceto no pecado, obviamente. Mas torna-se esta criatura que é frágil. Todos nós sabemos, quando nascemos, precisamos de imensos cuidados. Primeiro que possamos andar é um tempo determinado, precisamos de quem nos dê de comer, quem nos dê banho, quem nos vista. E Jesus sujeitou-se a isso tudo. Portanto, o próprio Deus sujeita-se a isto por amor. Mas aqui está a grandeza da revelação de Deus. Deus dá-se a conhecer para que nós o possamos conhecer, para que nós o possamos compreender. Então Ele faz esta maravilha, assemelha-se a nós. Deus comunicou continuamente com a humanidade. Em Jesus, Ele revelou-nos os segredos do seu coração e permitiu-nos contemplar a sua infinita essência. Então Ele dá-se a conhecer com todo esse coração magnânimo, portanto, os segredos que naturalmente nós depois, mais tarde, compreendemos como a sua grande misericórdia, não é? Este segredo, esta paixão que Jesus tem por nós de nos levantar, de nos redimir, de nos fazer homens e mulheres novos, não é? É uma certeza muito grande que, aí sim, conhecemos muito melhor o nosso Deus, sempre a partir de Jesus Cristo. E por isso, para conhecermos bem, precisamos também da Sagrada Escritura. Precisamos de ir aos poucos, percebendo como Deus, usando naturalmente um conjunto de pessoas, e este usando no bom sentido, não é? Foi-se revelando e permite que eles vão depois também testemunhando esta revelação e mais tarde até passem para escrito, mas primeiro, como sabemos, a Bíblia não é um livro que se escreve do princípio ao fim, mas é um livro que vai sendo transmitido oralmente, quer o Antigo Testamento, quer o Novo Testamento. Só para termos uma pequena ideia, o primeiro escrito do Novo Testamento acontece no ano 52, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Portanto, temos 20 anos aproximadamente entre a morte e a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo e o primeiro escrito. Porquê? Porque, de facto, a palavra de Deus transmitia-se verbalmente, transmitia-se nas celebrações, no tu a tu das pessoas, e só depois é que se passava por escrito. Também aconteceu assim no Antigo Testamento. E por isso, o livro dos Salmos, que é o mais antigo, é a oração do povo de Israel, do povo de Deus. Hoje é a oração do povo de Deus, que é a Igreja. Esta oração belíssima que passa de boca em boca, que passa de forma oral, para que se louve o Senhor Deus. Por isso temos salmos de louvor, temos salmos de ação de graças, temos salmos de petição, temos salmos misericordiosos, temos todas, digamos, a razão de ser do ser humano, que é louvar a Deus, que é bendizer o Senhor, que é agradecer, e depois também os pedidos que o ser humano faz a Deus. Então temos aí todo esse conjunto de maravilhas nesse livro dos Salmos. E depois, naturalmente, quando se vai estruturar a Bíblia, porque ela não foi escrita tal como nos aparece,
mas foi depois organizada, estruturada, nós vemos que ao longo dos tempos Deus vai se revelando. Evidentemente que se vai revelando consoante era possível compreendê-lo. E daí que nós temos imagens no Antigo Testamento que nos possam parecer um pouco difíceis, até às vezes caímos num perigo que é dizer que não gostamos do Antigo Testamento e gostamos mais do Novo Testamento. Isto não se pode dizer, não é? Porque dizer assim, sem mais, é uma heresia, no sentido de que então havia dois deuses. Não. Nós sabemos que Deus é o mesmo Deus que se revela no Antigo Testamento é o mesmo que se revela no Novo Testamento, mas sabemos sim que a forma de perceber Deus no Antigo Testamento é diferente de perceber Deus no Novo Testamento. Então por isso é que como que Deus permite guerras, dificuldades, não é Deus que as cria, não é Deus que quis que houvesse guerras, mas permite, como tantas outras situações, nós encontramos na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento, não porque Deus quisesse assim, mas porque Deus é condescendente e percebe que o povo não entende mais e tem que ir aos pouquinhos, por isso paulatinamente se vai dando a conhecer. Mas, olhando um pouco então para esta revelação na Sagrada Escritura, diz-nos o nosso Yucat: como se revela Deus no Antigo Testamento? Deus mostra-se no Antigo Testamento como aquele que criou o mundo por amor e permanece fiel ao ser humano, mesmo que este, pelo pecado, o negue. Basta olharmos para as primeiras páginas do livro do Gênesis. Durante 2 capítulos faz-se uma belíssima narração da criação, mostra-se claramente como Deus faz tudo por amor, com bondade e com beleza, não é? E por isso o refrão que nos aparece permanentemente, Deus viu que tudo era bom e belo, bom e belo. Logo a seguir aparece o 3º capítulo, a queda, o pecado. A queda daqueles que quiseram ser como Deus, quiseram se colocar no lugar de Deus e por isso, como consequência, depois tiveram vergonha, tiveram medo, acusaram-se uns aos outros, que é sempre a consequência do pecado. E então, depois venha todo um conjunto de capítulos que nos vão falando desse pecado, mas mesmo logo no princípio da narração do primeiro pecado, no Gênesis capítulo 3, nós encontramos o primeiro anúncio da salvação, da redenção, de que Deus não desiste facilmente de nós. E aquilo que se chama, naquele versículo 15 do capítulo 3, o proto-evangelho. Evangelho que significa a boa notícia, a boa nova. Então, ao narrar o pecado original, Deus anuncia-nos já uma nova redenção de uma outra mulher, Maria Santíssima, há de vir o Salvador, há de vir aquele que põe termo, naturalmente, a todo o tipo de mal. Então, reparem, Deus está-se a revelar, está a mostrar-nos o seu projeto. A Bíblia coloca exatamente esse projeto inicial, essa criação, que é um primeiro aspecto da revelação de Deus, e mostra logo também a falha do ser humano, a pequenez, a fragilidade. Mas mostra claramente que Deus não desiste. Deus não põe para trás esse projeto. Continua a dar-se a conhecer, continua a revelar-se e continua a dizer: eu amo-vos, eu não desisto de vós, eu não vos deixo, não vos abandono. Então é exatamente essa maravilha que nós encontramos logo nos primeiros textos da Sagrada Escritura. Mas o Catecismo ajuda-nos, por exemplo, com este pequeno texto. Deus deixa-se experimentar na história. Com Noé, fez uma aliança para salvar todos os seres vivos. Chama Abraão para fazer dele o pai de um grande número de nações. E nele abençoar todas as nações da terra. O povo de Israel, descendente de Abraão, torna-se sua especial propriedade. A Moisés apresenta-se nominalmente. O seu nome misterioso, muitas vezes pronunciado como Yahvé, significa eu sou aquele que sou. Ele liberta Israel da escravidão do Egito, faz uma aliança no Sinai
e através de Moisés entrega-lhe a lei. Repetidas vezes, Deus envia profetas ao seu povo para o chamar à conversão e à renovação da aliança. Os profetas anunciam que Deus fará uma nova e eterna aliança, que realizará uma radical renovação e uma definitiva redenção. Esta aliança está aberta a toda a humanidade. De forma muito simples, muito clara, mostra-se como é que Deus fez este caminho. Dá-se a conhecer a um homem, Abraão, depois há alguém que está atento, um Noé, que percebe que pode haver um dilúvio e, portanto, preserva-se a ele e os seres da natureza. Portanto, no fundo, alguém que se deixa conduzir por Deus e que percebe exatamente que o mal não tem a última palavra. Já aí se nota isso. Depois o Moisés, que Deus vai chamar para trazer o povo do Egito. Aliás, que Deus permite que nasça no Egito, não é? Este Moisés nasce no Egito, é filho de hebreus, é criado até no palácio de Faraó, porque não podia haver filhos, o povo hebreu, segundo o decreto do próprio rei, não podia ter filhos rapazes, quando os rapazes nascessem deviam matá-los. E o Moisés é criado na própria casa de Faraó, portanto, por desígnio de Deus, para depois, mais tarde, libertar esse povo hebreu que estava no Egito a ser escravo. Depois de muitas gerações, foram para lá como imigrantes, mas agora estavam a ser escravos. Então, reparem como Deus vai conduzindo a história. Nunca deixa o seu povo. Não é? Até por este pequeno pormenor, Moisés, que é criado ali com o Faraó, fruto de uma lei que não permitia rapazes aos hebreus, mas é a sua própria filha que vai acolhê-lo e que o vai querer criar, e, portanto, para esse menino ser robusto, ser dedicado e possa, naturalmente, ser esse condutor do povo de Israel, uma prefiguração do que é depois Jesus Cristo, o novo Moisés. Mas reparem, depois deste povo estar formado, porque Moisés leva o povo novamente de regresso para Israel, e vai-se formando com os juízes, depois com os profetas, e os profetas o que é que vão fazendo? Vão sempre anunciando o Messias, sempre anunciando o Messias, sempre anunciando o Messias, até que chega à altura do nascimento de Jesus Cristo. Portanto, reparem como Deus se vai dando a conhecer aos pouquinhos, e quando entende que é o momento oportuno, vem ao nosso encontro, vem habitar no meio de nós, vem montar a sua tenda no meio de nós. O Yucat, por exemplo, ajuda-nos a perceber o que é revelação. Esta palavrinha, para muitos que possam não ter tanta familiaridade, diz: a revelação significa que Deus se abre, se mostra e fala ao mundo por livre vontade. Portanto, uma definição tão acessível, tão simples, para quem acha que estas questões de fé são sempre difíceis de perceber. Não. A revelação é este ato livre de Deus, se dar a conhecer por bondade, por amor. Também a felicidade, tão falada muitas vezes, que procurais, a felicidade a que tendes direito, tem um nome, um rosto, é Jesus de Nazaré. Portanto, quem não quer ser feliz? Todos nós queremos. E essa felicidade tem um nome, tem um rosto, que é Jesus Cristo, aquele que se dá a conhecer e que vem ao nosso encontro para habitar no meio de nós. Depois, numa outra oportunidade, falaremos mais em pormenor da encarnação, ainda em tempo de Natal, porque o Natal não é apenas um dia, é um tempo, em termos litúrgicos, é um tempo litúrgico, mas depois, em tempos de fé, é sempre permitir que Deus tenha lugar no coração de cada um de nós. Mais uma vez, lançamos o desafio de que nos possam colocar alguma questão, algum aprofundamento destes temas, alguma ajuda, para depois, num próximo programa, encontrarmos então um espaço para essas respostas, esses esclarecimentos que sejam necessários fazer, com a indicação de alguma bibliografia, com a referência de algum texto que possa ajudar. O que nos importa é que todos façamos este caminho, conhecendo melhor o depósito, a riqueza da nossa fé, aprofundando essa riqueza, procurando aí nela encontrar as razões da nossa esperança, da nossa fé, e nunca esquecer, para sermos boas testemunhas da fé, para sermos bons anunciadores de Jesus Cristo, para sermos portadores desta alegria do Evangelho, deste Deus que se fez homem e que habitou no meio de nós, para nos fazer mais felizes
porque Ele, sim, é a felicidade por excelência. Então agradecemos o vosso acolhimento, o vosso tempo, a vossa participação e desejamos que o Senhor vos fortaleça no dia a dia, na procura constante deste amor de Deus, nesta certeza de que não podemos caminhar sozinhos, mas temos um Deus que nos ama, que se deu a conhecer livremente, por amor, e que nós queremos conhecer e amar, consoante as nossas medidas e possibilidades, mas amando a Ele, amando os outros. E amando os outros passa por também ajudarmos a conhecer as verdades principais da nossa fé. Então que a bênção de Deus nos fortaleça neste caminho em ordem à santidade. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.